TV Câmara, a TV do povo de Natal. Mais corredor, né? Fala, galera, muito boa tarde. Estamos ao vivo, iniciando mais uma edição do Câmara Esportiva, hoje, quinta-feira. Vamos repercutir aí mais um título do Mengão, mais um título do Flamengo, fazendo a dobradinha, Libertadores Brasileiro, assim como o Botafogo no ano passado, conquistando aí Libertadores e Campeonato Brasileiro, vencendo o Ceará pelo placar de 1-0. Vamos também falar sobre essa briga contra o rebaixamento que segue aí até a última rodada. Temos o Juventude já rebaixado, o Sport já rebaixado, porém restam 2 vagas, tá? Para definir aí mais 2 times que serão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E aí algumas equipes na briga, né? O Fortaleza venceu, saiu do Z4 momentaneamente. E aí o Vitória volta para esse Z4, o Inter se afunda ainda mais no Z4, enfim, Santos ganhou, já deu uma respirada, a briga tá bacana também na parte baixa da tabela, mas é importante a gente parabenizar os flamenguistas pelo título de campeão brasileiro, 9, 8, né? A CBF considera 8 títulos brasileiros por via judicial, é isso, a decisão da justiça. São 8, mas aí existe a contestação de que são 9, enfim. De todo modo, mais um título brasileiro para o Flamengo. Pedro Neto, boa tarde. Que legal, né? Para o Flamengo, uma temporada muito bacana e vencedora. E aí o Felipe Luiz, que eu sempre elogiei, e você dizia, calma, 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 agora o cara tá aí, né? Campeão e mostrando que é bom de verdade. Muito boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a você que está nos acompanhando, né? Você que está em casa, você que está no seu trabalho. Eu não mudo uma vírgula, né? Muita calma. Felipe Luiz tem apenas 1 ano como técnico profissional de futebol. E eu digo que Felipe Luiz é muito bom se ele for pro Vasco conquistar 4 títulos também em 1 ano. Mas Pedro, em 1 ano como técnico, campeão da Recopa, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Ele tem todos os títulos, Pedro, já. Beleza, é isso que eu digo. Com o time que tem o Flamengo, com o elenco que tem o Flamengo, tudo se torna mais fácil. Não que ele não seja bom, não estou discutindo isso. Eu estou dizendo que tudo se torna muito mais fácil quando você tem um elenco como o Felipe Luiz tem na mão. Eu digo que ele é muito bom mesmo se ele for agora para conquistar todos esses mesmos títulos com o Atlético Mineiro, com o Vasco da Gama, com o Corinthians. Aí sim, aí o cara é muito bom mesmo. Mas indiscutivelmente para o Flamengo o que importa são os títulos. E ontem o Flamengo conquistou mais um título, mais do que justo, mais do que merecido. O Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro, das Américas, já disse isso aqui várias vezes, e é merecedor desse título da Série A. O Palmeiras, digamos assim, que claudicou justamente quando não poderia, quando não deveria, na fase final agora da competição. Mas o Flamengo, ontem eu assisti o jogo na íntegra, né? O Flamengo dominou 72% de posse de bola, bababá, coisa e tal. Mas o Ceará, cara, muito bem fechadinho, praticamente ali no 4-6-0, às vezes um 4-5-1, uma vez perdido no 4-5-1, com o Pedro Raul dando um pouquinho de trabalho. Mas foi um Flamengo infinitamente superior, infinitamente superior. Então o resultado, Hugo, foi justíssimo, a conquista do Flamengo também, 4º título que o Flamengo ganha no ano, e só não conquistou a Copa do Brasil neste ano. Mas todos os demais títulos que ele disputou, ele conquistou. Então, isso é fruto de profissionalismo, isso é fruto de planejamento, isso é fruto, na realidade, de muito trabalho. Pois é, Pedro, eu estranhei, sendo bem franco aqui, eu estranhei a entrevista coletiva do Abel quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? Porque houve aquela entrada do Pulgar, eu disse, caramba, o Abel não falou nada disso. O Abel não falou nada a respeito disso. Me surpreendi. Porém, ontem, né, aconteceu a expulsão do Piquerez em uma entrada similar à do Pulgar no Fux, e aí o Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, né? Ele disse, aqui aspeando a fala do Abel Ferreira, os títulos que conquistamos com o Palmeiras não tiveram asterisco. E mencionou o lance, comparando ao lance lá do
glorioso Pulgar. Porém, é uma outra competição, né, Pedro? Ele trouxe à tona uma situação lá de trás. A outra competição, mas as regras são as mesmas, né? Não importa qual seja a competição. Mas aí é que tá. A gente vai falar após essa declaração que o Abel é chorão ou que nesse caso ele está certo? Não, que ele está certo. Não é questão de ser chorão, é questão de justiça. Mas hoje em dia na rede social, se você for injustiçado e você reclamar, a galera bota, o choro é livre. Se for chorar, manda áudio. Você acabou de dizer tudo, o choro é livre, cada um diz o que quer, o que pensa. Na realidade, o palco bate em Chico, bate em Francisco. Vale para um, tem que valer para o outro. Ou deveria, teria, né? Ou, acabei de dizer, né? Ou deveria. Mas eu entendo assim, o Abel está coberto em razão nesse lance, sim. Eu não vi o lance do Piquerez, deixo bem claro, tá? Só soube da expulsão, mas não vi o lance. Mas o Abel está coberto em razão. Deveria, sim, ter sido expulso o Pulgar também. Não foi. Pulgar sendo expulso era garantia de que o Palmeiras ganharia? Não. Mas com certeza absoluta o jogo seria outro, a partida seria outra. Mas já passou, não adianta estar se lamentando, é olhar para frente. O Palmeiras ontem venceu 3-0 o Atlético, venceu muito bem, venceu muito fácil. O Atlético no fundo do poço, o Atlético se não tivesse conquistado aquelas 3 vitórias seguidas que ele conquistou, hoje ele estaria na zona de rebaixamento. Ele teve um momento de lucidez, de competência, quando venceu 3 partidas seguidas, mas muito longe de ser aquele Atlético que nós estamos habituados a ver, muito longe de ser aquele Atlético que o próprio torcedor do Galo gosta de ver. Muita conversa, muito mimimi e pouco futebol dos jogadores do Atlético. Pois é, Pedro Neto, o Flamengo agora se prepara para o campeonato intercontinental, né? O torneio intercontinental. Ele já vai ter o Cruz Azul na próxima semana, um jogo às 14h, né? Se não me engano, na quarta-feira da semana que vem. E se passar, pega o representante africano na semifinal e aí sim uma terceira partida para, quem sabe, conquistar o segundo título mundial, que seria contra o Paris Saint-Germain, né? Que será, né? Contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo tem condição de conquistar esse título ou é muito difícil? Não, difícil sempre será, mas é possível sim você sonhar. Nós vimos o Paris Saint-Germain jogando o Mundial de Clubes, né? Uma competição muito mais difícil. Perdeu para o Botafogo. Perdeu para o Botafogo, eu ia dizer agora. Uma competição muito mais difícil. A única derrota do Paris Saint-Germain antes da decisão foi justamente essa para o Botafogo. Então é uma equipe muito forte, uma equipe muito boa. Mas o Flamengo também é uma equipe muito forte, também é uma equipe muito boa. E pode sim o Flamengo chegar nesse Mundial de Clubes e por que não sonhar em conquistar o Mundial também. O Flamengo vive um momento muito bom, um momento mágico. Pode ter a volta do Pedro já, né? O Léo Ortiz também, que são 2 titulares, muito embora o Danilo esteja bem, muito embora o Bruno Henrique esteja muito bem também. Mas quanto mais jogadores você tiver à sua disposição, jogadores de qualidade, melhor. E quando você tem um retorno de jogadores importantes como o Léo Ortiz e também o Pedro, sem dúvida nenhuma, isso pode ser algo muito mais positivo até para a equipe rubro-negra. O último campeão mundial brasileiro, Pedro, foi o Corinthians. Já há quantos anos? Foi em 2012. Você que é melhor de matemática. 13 anos. São 13 anos já que um time brasileiro não conquista o mundo. E aí, muitas vezes, Pedro, o time brasileiro sequer chega na final. Ele cai para o representante do Marrocos, o Mazembe, Botafogo caiu para o Pachuca, enfim, várias equipes aí de outros continentes conseguem vencer e às vezes até vencer bem os times brasileiros. Isso mostra o quê, Pedro? Qual a tua leitura disso? Excesso de preciosismo dos clubes brasileiros. Já chegam para a decisão... Salto alto? Desculpa, para a decisão não. Já chegam nesse torneio acreditando que já estão na final. E não é bem assim que funciona. Tivemos o Flamengo já, tivemos o Palmeiras assim, tivemos o Internacional, tivemos o próprio Botafogo também. Você não pode ir para um campeonato mundial como esse, Hugo, já achando que você tem que pensar na última partida, na final. Você tem que pensar primeiro em chegar até lá. São 2 jogos? São 2 jogos. Então passemos pelos 2 jogos. É muito difícil você enxergar na realidade que você já está em determinado local sem estar, tá? Então tem que trabalhar bastante. Eu entendo que o Flamengo tem amplas possibilidades de chegar à final e na final de vencer o Paris Saint-Germain, sim senhor. Pô, Pedro, é utopia? Não, não tem nada de utopia não, meu amigo. Não tem nada de utopia não. O Flamengo é uma equipe muito forte, um elenco muito bom.
E eu acredito sim que o Flamengo pode sonhar com isso também. E se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain e ser campeão do mundo, bicampeão do mundo, Pedro? Quero a tua opinião, porque é uma polêmica. O Arrascaeta passaria a ser mais ídolo até que o Zico? Não, isso, longe disso, pelo amor de Deus. Eu me refiro a conquistas. Porque o Arrascaeta já é tri da Libertadores, o Zico tem uma Libertadores, o Arrascaeta já deve ter uns 3 brasileiros, né? Não sei quantos o Zico tem. Se tiver mais... Vamos separar as coisas. Uma coisa é você ser um baita de um conquistador. O Arrascaeta ter conquistado tudo que você disputou. Show. Daí a você ser o maior da história do clube, vai uma diferença muito grande. Vai uma diferença enorme. Zico é Zico. E eu não sou flamenguista, falo isso com muita propriedade. Zico está aqui, ó, em relação a todos os demais. Todos. Eu vi gente comparando o Zico a Gabigol, pô. É uma piada. Tá, mas vamos lá. Muita gente utiliza 2 adjetivos, maior e melhor. O maior é o maior. Mas o melhor ídolo seria o que conquistou mais? Ou não? Para você é tudo a mesma coisa? Arrascaeta nem é o maior nem o melhor em relação a Zico. Zico é maior e melhor. Sempre foi. E dificilmente vai aparecer um jogador no Flamengo. Ou o inverso, maior. Maior seria por título? As duas coisas. Se você disser que Arrascaeta é o maior conquistador de títulos, aí tá tudo bem. O maior conquistador de títulos, ok. Mas o maior jogador do Flamengo, o melhor jogador do Flamengo, se for na atualidade, sim. Mas na história do clube, nenhum vai chegar aos pés de Zico, nenhum deles. É interessante porque, por exemplo, o Garrincha é um dos maiores ídolos do Botafogo. O Garrincha ganhava o Campeonato Carioca, né? Tudo bem que ali naquela época haviam as excursões, né? E ali era E a minha pergunta para você, você vai encontrar alguém que tenha jogado mais bola no Botafogo do que Garrincha? Não. Então, é por aí. respondeu o que eu estou dizendo aqui em relação a Zico. Roberto Dinamite, foi campeão de quê? Foi campeão uma vez brasileiro, tá? E vários títulos estaduais. Romário foi muito mais campeão do que ele. Romário foi mais ídolo no Vasco do que Roberto? Nunca. Então é isso. Juninho Pernambucano, campeão da Libertadores. Isso, exatamente. Não chega nem perto de Roberto Dinamite. Então é totalmente diferente. Na realidade, você pode ser o maior e o melhor no momento, tá? Arrascaeta é o maior vencedor da história do Flamengo. Show, incontestável. O maior jogador da história do Flamengo. Nunca acima da Arrascaeta tem uma infinidade de outros jogadores. E Zico, esse para mim é aqui, ó, é o concurso. Depois você vem com os outros. Até porque a Arrascaeta, é bom lembrar, nessa Copa do Mundo ele foi até questionado, né? Não, ele foi banco algumas vezes. Porque o rendimento contra o Bahia foi bem abaixo, né? Você fala Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes, né? Tá. Mas é... E já questiona aquela coisa de que os times não contratam, né? Não procuram a contratação do Arrascaeta para a Europa. Não, hoje ele não iria mais, pela idade, tudo, não é mais nenhum menino. Ele não foi quando veio para o Flamengo, em 2019, porque ele tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade, quando ele veio do Cruzeiro para o Flamengo. Agora eu não vou aqui, hora nenhuma, questionar o futebol do Arrascaeta. Ele, para mim, ele é excepcional. Se tivesse hoje um camisa 10 titular na seleção brasileira, se fosse brasileiro, esse jogador seria Arrascaeta hoje. Pedro, aqui mesmo, no programa, quem nos acompanha diariamente sabe que a gente batia bastante no Neymar, né? E você mesmo dizia, olha, desse jeito aí o Neymar não vai para a Copa do Mundo. Eu acredito que o Neymar não vai para a Copa do Mundo. Você chegou a falar aqui, nessa cadeira. Eu acredito que o Neymar não vai para a Copa do Mundo. E aí para ver como o futebol muda, né? O tempo passa, um curto espaço de tempo, inclusive. Aí ele joga, mete gol contra o Sport, mete gol contra o Juventude. Tudo bem, são duas equipes já rebaixadas, né? Mas ele meteu um hat-trick ontem contra o Juventude, mostrando muita categoria, Pedro Neto. E aí eu acho que já volta a entrar no radar aí do Carlo Ancelotti. Hugo, se Neymar quiser, vou dizer pela terceira vez aqui nesse mesmo banquinho, se Neymar quiser, se Neymar passar 6 meses, não precisa nem tanto, 3, se preparando, se condicionando fisicamente, clinicamente, vou repetir que você já me ouviu dizer isso aqui, ele é o melhor jogador da Copa. O problema é ele querer. É ele querer. Ele foi muito bem contra o Sport, foi contra o Juventude, foi Pedro, calma, os dois já estão rebaixados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Podem estar rebaixados como for.
Mas quando o cara tá para jogar, ele joga com equipe boa ou ruim. Neymar joga, ele querendo, ele joga. O problema, Hugo, é você fazer Neymar entender isso. É você fazer Neymar entender que ele pode sim ser escolhido o melhor jogador da Copa. Só depende dele. Resta saber, ele quer isso? Tá aí uma boa pergunta que só daqui a alguns meses é que nós saberemos. Agora, no meu entendimento, ele só irá para a Copa se ele estiver inteiro. Se ele estiver meia boca, eu reafirmo aqui, Ancelotti não levará Neymar para a Copa do Mundo se ele estiver meia boca. Pois é, porque veja só a formatação do esquema do Ancelotti e pelos amistosos também que a gente vem observando do Brasil. Ele não está colocando um centroavante fixo, até mesmo o João Pedro, quando entra por ali, o Matheus Cunha também, quando entra, eles não jogam como centroavantes fixos, né, Pedro? Eles se movimentam bastante e o Neymar acabaria tendo essa vaga ali, porque o Rafinha joga por dentro, joga. Mas o Rafinha também pode jogar aberto pelo lado direito, onde o Estevão está arrebentando. Mas assim, eu vejo assim uma vaguinha por ali. Quem sabe, talvez até o Rafinha formando dupla de ataque com o Neymar, por que não? Pode ser. Alguém fazendo ali aquele falso 9. Muito embora para mim hoje a camisa 9 é de Pedro do Flamengo. Se Pedro estiver inteiro, para mim não tem no futebol brasileiro nenhum jogador em atividade melhor do que Pedro como camisa 9. Mas, não sei, o Ancelotti gosta muito de jogar com 4 zagueiros, né? Não gosta de jogar com alas, e aí para você ter um atacante fixo de área, geralmente você tem que ter 2 alas que passem, principalmente para cruzar essas bolas na área. Na hora que você tem 4 zagueiros, sem você ter 2 alas que passem, mais 2 volantes que vêm de trás e que saibam jogar, você vai precisar desses 4 atacantes, vamos assim chamar, que na realidade não são 4 atacantes, é um 3 no caso, né? 2-1-3, que é 2 volantes, 1 meia, 3 atacantes, que se movimentem bastante. Aí você pode jogar sem um 9 fixo, Hugo. Pois é. Bom, agora essa briga contra o rebaixamento. Você mesmo já estava dando Fortaleza como um pato morto, viu, Pedro? Pato morto não, como rebaixado. Rebaixado, pato morto, sim. Rebaixado, enfim. E aí é isso que o Fortaleza acaba saindo na penúltima rodada da zona de rebaixamento. E o Inter se afundando ainda mais na antepenúltima colocação, o Vitória voltando, o Santos se desgarrando, né? Aí tem o Ceará que perdeu para o Flamengo, ainda pode cair também. O que é que você acha que vai... Quem que vai cair junto com Juventude e Sport? Continuo acreditando que Internacional e Fortaleza. Não gostaria que Fortaleza caísse. Mas o que eu disse durante a semana inteira eu reafirmo hoje. No meu entendimento, Internacional e Fortaleza. E eu explico, já disse isso. Fortaleza passou ontem pelo Corinthians, maravilha, saiu da zona de rebaixamento, maravilha. Pô, tomara que seja isso, mas o Fortaleza tem de todos os que vão enfrentar, todos os que estão na parte de baixo da tabela, os 2 que terão os adversários mais difíceis serão justamente Fortaleza e Ceará. Fortaleza vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Pô, Pedro, o Botafogo já está classificado. Não. Botafogo joga hoje. Se ele vence hoje, ele vai para a 5ª colocação. Chegando na 5ª colocação, ele não vai querer sair, porque ele já garante Libertadores da América, tá? A vaga direta, né? Vaga direta. Então, ele não vai jogar mole ou fazendo meia boca com Fortaleza, ele vai entrar para vencer. Tá, Pedro, mas o empate não pode ser um bom negócio de Fortaleza? Você disse bem, pode, não garante que será, porque o Fortaleza será um bom negócio se o Vitória não vencer e se o Internacional não vencer. Aí será um grande negócio. Todavia, não esqueçamos que Internacional e que Vitória jogarão dentro de casa. Vitória, Internacional e o Santos também jogará dentro de casa. Então, para o Fortaleza, hoje, a briga direta do Fortaleza é com Vitória, muito mais até no caso, com Vitória e com o próprio Ceará. Ceará também joga dentro de casa, mas como assim com o Ceará? O Ceará tem um ponto a mais do que o Fortaleza. Tem, mas se o Ceará empata e o Fortaleza vence, o Fortaleza já ultrapassa o próprio Ceará. Então, quem cai é o Ceará. Daí a necessidade do Fortaleza sair um pouco mais para o jogo. Porque o empate pode ser bom para ele, dependendo dos demais resultados. Se ele empatar, repito, e Vitória vencer, Internacional vencer, Fortaleza cai do mesmo jeito. Então, eu acredito que o Internacional não escapa. E o Fortaleza, embora esteja hoje momentaneamente fora, tem tudo para ser o segundo clube a cair. Porque como você bem falou, né, Pedro? Ao Internacional não basta apenas fazer a parte dele. É torcer contra os outros. Porque o Internacional é quem menos venceu de todos que estão na parte de baixo da tabela, tá? É diferente, bem diferente mesmo. Por exemplo, Vasco da Gama. O Vasco não cai mais, tá? Por quê?
que o Vasco tem um número de vitórias maior do que os seus demais concorrentes que estão ali junto com ele, com 45 pontos. Pois é, olha, fortes emoções aí para essa rodada final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que teremos a Copa do Brasil. Acabou o Campeonato Brasileiro, já teremos aí as semifinais da Copa do Brasil e depois os 2 jogos finais. E acaba no seu entendimento, Pedro, a proximidade da Copa do Brasil acaba influenciando no rendimento dos times que ainda estão vivos na Copa do Brasil? Com certeza, porque nesse final de semana eu não acredito que o Vasco da Gama, principalmente depois dos resultados de ontem, que o Vasco não cai mais, tenho nenhuma dúvida que o Vasco vai jogar contra o Mirassol com a sua equipe praticamente toda reserva. Ele já pegou Mirassol não, desculpe. O outro jogo do Vasco é fora de casa, Bragantino. Não, Atlético Mineiro, desculpe. Isso. Atlético Mineiro. O Vasco com a sua equipe toda reserva, porque na quarta-feira tem um compromisso difícil contra o Fluminense. Para que danados eu vou expor meus jogadores? Mas aí é que tá, Pedro. Se o Vasco não conquistar a Copa do Brasil, ele precisará chegar a uma determinada faixa de classificação para garantir uma vaga na Sul-Americana. Até o 15º tem garantia na vaga sul-americana. O 16º... Já não tem mais. Se ele ficar em 16º, não pega a vaga. Mas hoje ele é o 10º colocado. Só se todos... É igual a história do CSA. Só se todos os resultados derem o contrário para o Vasco da Gama não pegar. Mas eu e o Vasco, eu não arriscaria ir com a equipe principal de forma nenhuma. Eu iria com uma equipe mista. Tá? O Botafogo hoje, por exemplo, tem que ganhar, porque de 5º passou para 7º e pega o Cruzeiro. Será que o Cruzeiro vai jogar com aquela intensidade toda ou não? Já vai começar a economizar, a dosar energia pensando nesses jogos decisivos? Eu acredito que o Cruzeiro vai inteiro, vai talvez aí com 1, 2 jogadores que não são titulares, porque o Cruzeiro ainda sonha em ser vice-campeão e com o vice-campeonato ele pega em mais 8 milhões de reais. Então é interessante para o Cruzeiro ser vice-campeão. E para o Botafogo é muito interessante que o Botafogo sai de 7º para 5º colocado, já entrando direto na Libertadores do ano que vem. Então como você disse, são fortes emoções aí de hoje até domingo, onde nós vamos ter aí muita coisa acontecendo ainda, principalmente nos bastidores. Meu palpite, Pedro, para essa Copa do Brasil vai surpreender muita gente. Você vai achar até que eu estou brincando aqui. Mas algo me diz que o Vasco vai conquistar essa Copa do Brasil. Então, com certeza é o 4º colocado dos 4 que estão disputando é o Vasco. Quando ele diz isso, então o 4º colocado é o Vasco. Podem cobrar isso aí na quinta-feira. O último colocado para mim vai ser o Corinthians. Porque Ivo ali está assistindo. Por esse raciocínio aí, o Corinthians, no meu entendimento, vai ser o último. Então é o campeão. Campeão Corinthians? Pronto. Olha, no meu entendimento, fica muito mais entre Cruzeiro e Fluminense. Para mim, são os dois que vão chegar à final, Cruzeiro e Fluminense. Tem equipes para isso, tem elencos para isso, tanto Cruzeiro como Fluminense. No meu entendimento, se vier a dar Vasco e Corinthians, por exemplo, para mim será uma grande surpresa. Eu penso da seguinte maneira, eu penso que quando chega numa fase aguda dessa, mata-mata, com os 4 times sendo igualmente grandes, equipes de camisa pesada, jogo de ida, jogo de volta, com certeza com o estádio lotado, Neoquímica Arena, Mineirão, São Januário, Maracanã, não vai ter São Januário, né? Maracanã, jogo de ida, jogo de volta. Pedro, apesar de haver um momento melhor do Fluminense, por exemplo, contra o Vasco, acredito que ali naquele momento, ali naquela atmosfera, isso acaba ficando meio que um pouquinho por baixo. As equipes vão se equivaler mais ali. E o Vasco tem qualidade também. Tem jogadores de qualidade. O Vasco, você lembra bem, perdeu 5 partidas seguidas, mas em dado momento tinha 4 vitórias seguidas. O Vasco tem jogadores de qualidade, mas o Fluminense tem um elenco superior. O elenco tem reposição o Fluminense tem reposição de peças. O Fluminense tem a lateral direita, 2 bons laterais, tem 4 bons zagueiros, com exceção do Manuel, todos os demais são bons zagueiros. O Fluminense tem 2 laterais esquerdos, que ele pode escolher quem colocar. O Fluminense tem 2 volantes muito bons, por exemplo, o Otávio, que não vem jogando, mas é um baita de um zagueiro, de um volante ali atrás, que inclusive está para ir para o Atlético Paranaense, foi onde ele começou, e pode voltar para lá. E tem o Acosta, que o Fluminense contratou, que vem dando muito certo, um baixinho, mas que joga muita bola. Né? Se dá o luxo hoje de ter um Cano no banco, né? Cano que joga muito. E tem o Canóbio vivendo um ótimo momento, tem um goleiro Fábio, Serna, que faz rápido, gols, né? é rápido e sabe. Então é um Fluminense superior. O Corinthians completo, Cruzeiro é favorito, concordo, mas o Corinthians completo, com o Depay, né? Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro,
Carrilho, o venezuelano Martínez, né? Martínez, sabe? São jogadores também de grandíssima qualidade. São, Corinthians. E aí, de repente, jogando na Neoquímica Arena, é um diferencial grande, embora também tenha a partida do Mineirão que o Cruzeiro vai tentar utilizar, fazer valer o fator casa. Na realidade, o Corinthians é uma equipe forte. Se você pegar os 11 que ele tem, são jogadores muito bons, tá? Mateuzinho dispensa apresentações, o Gustavo Henrique, um baita de um zagueiro aquele cara. O lateral esquerdo, né? O Bidu pelo lado esquerdo, o Martínez, como você falou, o Carrilho, o Memphis Depay, o Yuri Alberto. Tem um Bidon que é bom também. O Bidon que é muito bom. Então é uma equipe muito forte. Mas o Corinthians não tem banco. O Corinthians não tem peças de reposição. Como não? Quem foi que deu o empate do Corinthians contra o Botafogo? Foi o Gustavo Henrique. Tá, mas quem fez a jogada lá pela direita passando? O Gui Negão. Vitinho. Vitinho voltou jogando bola, Pedro. Leva ele de volta para o Botafogo. Pode levar ele de volta para o Botafogo. Vitinho, Pedro. Aqui é a minha opinião. Joga bola, agora é preguiçoso. O Vitinho, ele tem uma batida de bola muito boa. Ele bate muito bem na bola, bate muito fácil na bola. Mas é um jogador comum, né? Então, eu acredito num jogo muito igual, Cruzeiro e Corinthians, mas a vantagem do Cruzeiro é ter elenco, coisa que o Corinthians não tem. Pois é, Pedrão. E assim a gente encerra mais um Câmara Esportiva. Tamo juntos. Valeu, um grande abraço, muito obrigado nosso amigo Igor que está ali, o Joãozinho Laranjal está por ali também, nosso amigo Vavá, a toda essa rapaziada que está ali por trás do aquário. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, minha gente, um grande abraço, até amanhã.